Há milhares de anos, nas margens do majestoso Nilo, o Egito ergueu-se como uma civilização que reverenciava seus reis como deuses. O faraó caminhava entre os mortais com poder absoluto. Seu sangue, diziam, era sagrado. Sua autoridade era inquestionável, afinal, ele era a manifestação de Horus na terra. Mas esse poder tinha um preço. Por trás do ouro e das coroas, estratégias obscuras moldaram a linhagem real. Casamentos entre irmãos e primos eram a norma para preservar uma pureza que, ironicamente, enfraquecia o corpo, mas fortalecia a crença de seu povo. Em 2025, cientistas sequenciaram o genoma mais antigo do Egito, revelando conexões com a Mesopotâmia, que datam do alvorecer da civilização. Hoje, a ciência nos permite desvendar segredos que os egípcios jamais poderiam imaginar. Fragmentos desse sangue sagrado podem ainda existir, viajando através das gerações, até chegar, talvez até você. Neste vídeo, vamos explorar o mistério do sangue e DNA dos faraós, desvendar um pouco a história de suas linhagens e mergulhar na ciência que conecta o Egito antigo ao mundo de hoje. Se você curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. O fascínio pelo sangue real e sua maldição. Para os antigos egípcios, a linhagem real era o pilar da civilização. Casamentos entre parentes próximos eram a norma para garantir que o sangue permanecesse divino. Acreditava-se que isso protegia a pureza da linhagem, mas na realidade era uma receita para o desastre biológico. O exemplo mais famoso é o de Tutankhamon. O jovem rei, que subiu ao trono ainda criança, tinha uma saúde extremamente frágil. Análises de DNA de sua múmia, feitas em 2010, trouxeram a confirmação de que sua linhagem era provavelmente fruto de um casamento incestuoso entre irmãos, com sinais de deformidades, necrose óssea e doenças genéticas. Pesquisas também reforçam que Tutankhamon carregava múltiplas cepas de malária, o que, junto às fraquezas genéticas, o tornou mais vulnerável e provavelmente contribuiu para sua morte precoce aos 19 anos. O sangue dos faraós era divino na crença, mas vulnerável na realidade. Essa obsessão pela linhagem perfeita não era única do Egito. Milhares de anos depois, na Europa, a dinastia dos Habsburgos também praticou a consanguinidade por gerações para manter o poder, resultando em doenças e deformidades, como o famoso queixo de Habsburgo. Estudos em genomas europeus mostram que a consanguinidade nos Habsburgos acumulou mutações recessivas, similar ao que ocorreu no Egito, levando à infertilidade e deficiências cognitivas em Carlos II da Espanha, cujo corpo e mente foram devastados pela carga genética acumulada. Séculos depois, o mistério do sangue real começou a ser decifrado pela ciência. Com testes de DNA moderno, pesquisadores conseguiram extrair material genético de múmias, revelando segredos guardados por milênios. Mas a pesquisa não parou por aí. Um estudo conduzido pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, fez uma descoberta surpreendente. 67% das múmias de elites egípcias possuíam sangue do tipo O, uma frequência muito mais alta do que na população moderna. Essa descoberta intrigante sugere que, enquanto a consanguinidade trazia riscos, ela também poderia perpetuar características biológicas específicas. O sangue do tipo O, por exemplo, é conhecido por oferecer certas vantagens imunológicas contra doenças infecciosas. Avanços ainda mais fascinantes surgiram ao estudar o gene FOXO3, uma mutação rara identificada em múmias de faraós. Esse gene está fortemente ligado à longevidade e à resistência imunológica, sendo encontrado em populações com alta expectativa de vida, como no Japão e na Itália. É plausível que esse gene tenha sido crucial para a sobrevivência em um ambiente onde as epidemias eram uma ameaça constante, reforçando a ideia de que os faraós possuíam uma proteção especial, interpretada como divina. Hoje, os cientistas avançam em duas frentes que parecem tiradas de um filme de ficção. A paleoproteômica, por exemplo, não estuda o DNA, mas sim proteínas antigas, que são mais estáveis e duradouras. Graças a ela, pesquisadores já desvendaram receitas de embalsamamento e detalhes da saúde de uma pessoa a partir de uma pele de 4.000 anos.
mostrando que podemos descobrir parentescos e doenças, mesmo quando o DNA está totalmente degradado. A outra inovação é a análise de DNA ambiental, ou eDNA. Essa tecnologia permite que os cientistas analisem o material genético presente na poeira de um sarcófago. Com isso, é possível rastrear a presença de um indivíduo em um local sem nem precisar tocar nos restos mortais. No futuro, talvez a gente não precise mais de múmias, mas apenas da poeira que elas deixaram para trás. Esses avanços nos permitem ir além. Agora, podemos não apenas confirmar parentescos como os de Tutankhamon, mas também rastrear com mais segurança as rotas genéticas de populações inteiras, revelando a teia de conexões que ligava o Egito a outros povos. O sangue dos faraós, que se pensava ter sido purificado pelo mito, na verdade era um mosaico genético. A realeza egípcia tinha uma diversidade surpreendente. Testes em múmias de faraós revelaram haplogrupos como R1b, comum na Eurásia, e E1b1a, encontrado na África subsaariana. Outros estudos confirmam haplogrupos como J e T, comuns no Oriente Médio, enquanto o E1b1a, em Ramsés III, aponta para raízes africanas, desmistificando a pureza. Onde o Brasil entra nessa história? A resposta está na história da humanidade e nas grandes ondas de migração e colonização. Populações do norte da África e do Mediterrâneo chegaram às Américas de diferentes maneiras, trazendo consigo seu legado genético. Os imigrantes árabes, libaneses e sírios que vieram para o Brasil no século XIX e XX trouxeram um fluxo genético com raízes no Oriente Médio e no norte da África. Os colonizadores portugueses e espanhóis também tinham uma herança genética de povos do Mediterrâneo. O estudo de 2025 sobre genomas brasileiros revela que imigrantes do Oriente Médio trouxeram haplogrupos como J e E, ecoando os dos antigos egípcios, via rotas coloniais e árabes. Tudo isso aumenta a chance de fragmentos genéticos ligados a antigas linhagens egípcias chegarem até aqui. É por isso que é possível que você, brasileiro, tenha um pedaço dessa história em seu DNA. Desmistificando o mito. É crucial separar o mito da ciência. Não estamos falando de magia ou de sangue literalmente divino. O sangue dos faraós era puro e único. Mito. Os faraós tinham origens diversas e vulnerabilidades. Realidade. Se você tiver DNA parecido, é descendente direto de um faraó. Mito. Compartilhar haplogrupos significa uma origem comum em linhagens antigas, mas não prova descendência direta. Realidade. Os egípcios antigos eram isolados. Mito. Estudos de genoma mostram laços com o Oriente Médio desde o Antigo Império, indicando trocas genéticas precoces. Realidade. O fascínio pelo sangue dos faraós não está na divindade, mas na história humana que ele conta. Uma história de poder, crença, ambição e, por fim, a lição de que a história está escrita em nossos genes. O sangue dos faraós, que uma vez simbolizou poder absoluto e conexão divina, revela hoje tanto nossa humanidade compartilhada quanto o mistério de nosso passado. Ele nos lembra que as histórias que acreditamos moldam o mundo. E quem sabe, ao olhar para o seu próprio DNA, você possa descobrir uma pequena conexão com aqueles reis que caminhavam entre deuses e homens. Quer descobrir mais sobre o seu próprio legado genético? Faça um teste de DNA e conte pra gente o que encontrou. O Egypt Genome Project de 2024, que compara genomas modernos e antigos para mapear pontes genéticas, pode te ajudar a desvendar essas conexões. O mistério continua, e talvez, de alguma forma, você carregue um fragmento da história dos faraós. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhuma descoberta sobre o passado, ciência e mistérios que podem estar escondidos no seu DNA.